Realmente é um dia muito especial, né? Que é o dia do encontro com a espiritualidade bondosa e trabalhadora, que incessante e incansavelmente estão a nos amparar, nos ajudar de formas imagináveis para muitos de nós que não vemos e não compreendemos como a espiritualidade nos ajuda. Com encontros, com desencontros, com coisas boas, com coisas não boas, porque sempre é um despertar. Quando aqui chegamos, ela nos deu esse jornalzinho dela informativo. O nosso tema de hoje é odiar os pais. Isso é do capítulo 23º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Estranha Moral. Só pela forma pedagógica que Kardec usa para colocar esse termo nesse capítulo, estranha moral. Ele já deixa para nós, nesse título, uma advertência, né? Um chamamento. Por que estranha moral? Sabia ele antecipadamente a dificuldade que teríamos para compreender o que viria nesse capítulo. Porque no subtítulo, quando diz odiar os pais, é muito estranho, né? Aí nós perguntaríamos a ninguém não, a nós mesmos, na nossa intimidade. Aqueles que por menor contato, conhecimento e oportunidade que tenha tido de ler alguma coisa a respeito de Jesus e perguntar a si mesmo, será que o que está escrito odiar os pais é isso mesmo? Jesus diria isso para nós? Aquele que é a expressão máxima da divindade aqui na Terra, que veio nos trazer de início o amor, só falar de amor, 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 e chegar agora ele dizer odiar os pais? É um tanto estranho, não é estranho? Muito estranho. Mas será que é estranho o que ele diz ou é estranho o que nós estamos querendo compreender? É aí que entra a diferença, a maneira pela qual nós precisamos fazer observações. Quando falamos do jornalzinho informativo que ela nos passou, olha a estranha moral que está escrita aqui no livrinho dela, no informativo dela, que ela diz aqui, privilégios cristãos, não é abertura? Lá embaixo, no finalzinho, está dizendo assim, privilégios cristãos, hein? Santificar o mal. Que coisa estranha. Vai se tornar santo o mal? Santificar, vem de ser santo. Então, pode um cristão dizer uma coisa dessa, santificar o mal? Para aquele desavisado, poderá realmente ser estranho. Mas para nós espíritas, principalmente, santificar o mal não tem nada de estranho. Ao contrário, é uma máxima verdadeira, não é? Porque qual é o caminho que nos leva à evolução? Não é em descobrirmos o que é o bom, o que é o certo, o errado, o mal e o bem? Então, quando nós descobrimos que algo é mal, o que nós estamos fazendo com ele? O estamos santificando, tornando-se uma coisa pura para nós, essa descoberta de que aquilo não deve ser feito. Então, não é uma coisa negativa no seu resultado. O resultado da pesquisa que se faz a respeito do que nos é passado. E não o resultado do que aquilo provoca em nossas vidas. Mas mesmo o que ele provoca é nos empurrar para a frente, para a descoberta dos valores morais, os quais os evangelhos vêm trabalhando
incessantemente para que a gente acorde para isso. Que o trabalho do Divino Mestre não é aquele do qual todos nós gostaríamos que fosse, e não o é, do Jesus milagreiro. Porque o que mais nós vemos é buscar o Jesus milagreiro, não é isso? Mas não, Jesus não é o milagreiro. Jesus é o transformador. Através do conhecimento, das informações que Ele nos trouxe, para que nós não ficássemos indo buscá-lo somente nos momentos difíceis, porque Ele está realmente de braços abertos nos esperando. Mas não nos momentos difíceis, mas também nos momentos fáceis. Em agradecermos os momentos bons de nossas vidas. O que mais nós fazemos é reclamarmos muito mais das coisas que não acontecem do jeito que nós gostaríamos que acontecesse, do que realmente agradecer as coisas boas que acontecem. Se nós formos ver num dia nosso, um dia só, não precisa ser mais do que um dia não, a quantidade de vezes que nós falamos de coisas que nos desagradaram durante o dia. E quantas vezes nós falamos de alguma coisa boa que aconteceu conosco? Então nós santificamos o mal, não. Falamos dele muito mais do que falamos do bem. Ouvimos muito mais a televisão falando do negativo do que do positivo, ou não? É só ligar. Se bobear, não precisa nem ligar que ela já está falando de coisa negativa. Não é mesmo? E nós, sem nos apercebermos, ficamos presos a essa coisa maçante todo dia. Fala no jornal das 7, vai até no das 0 horas. Repete aquilo tudo o dia inteiro. E quem não tem muito tempo aposentado, assiste todos aqueles e ainda pula de canal para ir para outros, para ver as mesmas coisas em outros, ditos de forma diferente, mas cujos resultados são os mesmos. Não é? Só fazendo um parêntese, né? Igual diz os nossos amigos informadores de opinião. Abre aspas. O que é que isso tem acrescentado em nossas vidas? Fechamos a aspas. Vamos continuar com Jesus e deixa as aspas por aí, né? O quanto é necessário a nossa observação a respeito do que Jesus fala, mas do que disseram que ele havia dito, e não que ele disse. O que disseram que ele havia dito. Porque o que chega ao nosso conhecimento não é a fala de Jesus direta, é? Não. É a fala de Jesus através dos evangelistas, que nós sabemos que pela ordem é Mateus, Marcos, Lucas e João. Por um efeito de curiosidade, nós vamos buscar uma informação de um livro de Antônio Luiz Saião. Vocês já ouviram falar nesse moço? Poucas pessoas devem ter ouvido. O livro se chama Elucidações Evangélicas. O que tem aqui, a gente procura aqui que ele mostra para nós, explica direitinho, bonitinho. Esse nosso irmão, que hoje está na espiritualidade desde 1903 ele desencarnou. Foi amigo do irmão Max. Vocês sabem quem é o irmão Max? É o Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes. Trabalharam junto com o Bittencourt Sampaio e outras autoridades na época que a doutrina espírita chegava ao Brasil, na Federação Espírita Brasileira. E esse é um grande trabalhador, pesquisador do Evangelho, dos evangelistas. Nasceu em um berço pobre, mas pedia a Deus e a espiritualidade que o favorecesse na vida financeira para que ele pudesse ajudar aos outros. E ele, muito pobre, com muita dificuldade, vai para São Paulo e se forma em Direito na Faculdade de São Paulo.
e ele é criminalista, um dos grandes criminalistas. Ganha muito dinheiro, divide com todos aqueles que precisam, ajuda muitas pessoas. Em 1878, ele se converte ao Espiritismo e começa a estudar o Evangelho, a Bíblia, com as informações que a espiritualidade o trazia com muita facilidade. Porque aí ele começa a entrar para o Espiritismo, ele começa a ter contato com essas personalidades marcantes da doutrina espírita. Bittencourt de Sampaio, e Bezerra de Menezes e outros mais ilustres daquela época. Formam um grupo chamado Grupo Ismael, cujo o patrono era o Anjo Ismael. O guia espiritual dele era um frei. O nome está aqui, nós não vamos ficar procurando qualquer coisa sobre nome mártires. Mas o que nós gostaríamos de ler da pesquisa que esse irmão faz, que é profunda a pesquisa que ele faz, quando ele começa a nos mostrar, quando os evangelistas começam a contar tudo que Jesus havia dito, e qual era o dialeto, o idioma, a língua, porque naquela época era mais dialetos do que propriamente língua. Qual a página, seu Paulo, por favor? Não, no meu é 60, não sei se a edição é a mesma. Então ele coloca assim, ó, Mateus escreveu o seu evangelho em hebraico, no ano 39 em Jerusalém. Marcos escreveu em grego no ano 44 em Roma. Lucas escreveu em grego no ano 56 em Acaia. João em grego no ano 96 em Efésios. Tais as informações que nos parecem de utilidade aqui para facilitar a compreensão das palavras do Evangelho que vamos estudar nesse santo livro de amor que prepara o Espírito para a vida eterna, que dá a conhecer a grandeza do profeta da Palestina, a sublimidade do objetivo e do fim de sua missão espiritual, de fundador, governador e protetor da terra, onde veio ensinar-nos a viver e a morrer. Mas hoje não é viver e morrer, hoje é a escrita, a fala deles. Um escreve em hebraico, o outro em grego. Qual é a língua que nós falamos aqui no Brasil? Português. Vocês já imaginaram essa tradução? De lá até chegar aqui para nós? Sendo que Jesus, a fala dele em aramaico. E o aramaico só tinha 600 vocábulos. Gente, é muito pouco. É muito pobre. Vocês já imaginaram 600 vocábulos? Não pesquisei, não tive a curiosidade de fazer essa pesquisa, mas a língua portuguesa tem quantos vocábulos? Milhares. É? Milhares. Milhares e milhares e milhares. E cada vez tem mais, porque ainda pegamos as línguas estrangeiras e jogamos para nós e fizemos uma miscelânea que dá uma salada de fruta. Começamos a falar um monte de palavras inglesas, americanas, junto com o nosso português. Quando você começa a falar de celular e comunicação por internet, não tem uma palavra em português, eu não achei nada até hoje. Eu fico na dificuldade danada com isso. Porque para mim eu acho que nós estamos querendo fazer uma coisa da qual nós ainda não estamos inseridos naquele contexto. Porque a maioria de nós não sabemos falar inglês. Sabemos? Então nós repetimos o que nós ouvimos, né? Não é isso? E nessa repetição nossa, nós repetimos muitas abobrazinhas. Falamos errado a beça, né? Eu não gosto nem de falar. Falo assim, gente, isso aí, como é que é? É isso aí. É isso aí. Porque vão rir da gente, falar, como é que pode, né? Parece que tem tanta cultura e não sabe nem falar. Mas eu não sou americano, eu sou brasileiro. Eu quero falar no português. Eu sou obrigado a falar em inglês?
Eu acho que a gente tinha que ter esse cuidado, porque nós começamos, aquelas pessoas mais simples, a se sentirem humilhadas. Quer ver, o outro solta aquele monte de palavras complicadas do meio de comunicação, que até aqui era e-mail, WhatsApp, agora até a nuvem entrou na história da computação. Está tudo na nuvem. Não está agora na nuvem? Que deu um problema sério aí? Não foi a nuvem? Está tudo na nuvem. Agora, e se a nuvem mudar de lugar, como é que fica? Não é? Gente, vocês imaginem que uma coisa tão simplesinha dessa, nós estamos vendo a dificuldade que dá para a gente entender. Agora, imagine essa tradução de todo esse ensinamento de Jesus, que nada ficou escrito por parte dele, foi só falado. E 39, olha, quando eu terminar aqui, eu vou ficar aqui mais 1 hora, aí um de vocês repitam tudo que eu falei. Agora, para não dar tempo de esfriar. Porque eles falaram o que Jesus falou 39, 44, 70, 96 anos depois. E aí, dá para ser? A essência, o objetivo é real e verdadeiro. Nós estamos querendo fazer com que a gente se entenda o caminho, a fórmula, as palavras que foram usadas, o sentido que essas palavras representavam. Será que em aramaico, em hebraico, em grego, odiar significa o que nós hoje compreendemos sobre odiar? Porque para nós isso aí está muito forte, né? Odiar é ter uma raiva tremenda do outro, porque quando ele diz que eu não tenho raiva não, eu odeio, porque passou do limite, não é isso? Foi no máximo. Mas será que era isso naquela época que representava essa palavra? É esse o cuidado que a gente precisa ter e ver que aquele que fala, qual é o sentido real daquele que fala daquela palavra que ele está falando. Quantas vezes um não é sim? E quantas vezes um sim é não? Não é? Então, daí já dá para a gente ter uma ideia, para nós não pegarmos a palavra tanto literal como gramaticalmente, colocar na nossa mente e falar, não, isso aí está errado, ele não podia ter dito isso. Não, a fórmula é essa, mas o sentido não é esse. O significado não é esse. Porque jamais Jesus aqui nos chamou a responsabilidade com o amor filial, paternal. Ele jamais colocaria depois que deveríamos odiar os nossos pais. Agora veja bem, se nós acharmos que a palavra odiar, conforme está explicado no rodapé desse capítulo, em letras pequenininhas, aqui está explicadinho. Odiar é amar menos. E não ter essa raiva absurda que nós temos uns dos outros quando ficamos zangados. É amar menos. Quando você ama menos, é totalmente diferente de odiar, né, gente? É bem diferente. Porque entre nós mesmos, todos nós, nossos familiares, do nosso convívio, honestamente, sem hipocrisia, não querendo nos enganar, porque nós não vamos enganar a nossa consciência e muito menos a Deus, nós amamos os nossos familiares todos com a mesma intensidade? Sim ou não? É igual na escola, né? Sim ou não? Não é. Porque há caminhos que nos levam a uma maior afeição umas pessoas pela outra, maior simpatia uns pelos outros, né? E nessa afeição, nessa simpatia, naturalmente nos apegamos mais uns aos outros pelas afinidades espirituais, que vêm de vidas passadas. Nós estamos falando como espíritas,
de vidas passadas, não é? Porque essa formação nossa que hoje, de avô, de pai, de mãe, de filho, de esposa, de marido, isso é convencional para a nossa vida do mundo de encarnados. Porque na essência da nossa existência, todos somos irmãos. É o princípio básico, não é esse? Somos irmãos, filhos de um Deus único. E quem sabe, aquele que hoje é meu neto, foi meu pai, meu avô? Pode ser ou não? Então, aquela história que diz assim, avô aceita tudo dos netos, faz tudo que os netos querem, que não sei o quê. Aí o avô, né, por duas vezes, para se defender, diz, não, porque ser avô é ser pai duas vezes, conversa fiada. É porque aquele netinho dele está vinculado a essa família e ele está tendo uma oportunidade de avô, se já está sendo avô. Se não foi um pouco precoce, mas avô já tem uma certa idade, já está meio aposentando ou aposentado, não tem o que fazer, vai ajudar a tomar conta de neto, que mal tem isso. As coisas se fluem, chegam muito mais próximo para essas afinidades. Isso é muito comum, isso é natural. Não é que nós tenhamos amado menos nossos filhos do que amamos nossos netos hoje, mas eram as necessidades da vida que você tinha muito menos tempo com o filho do que você tem com o neto hoje. Eu, por exemplo, viajava e ficava 5 dias fora de casa. Hoje é o contrário, hoje eu fico os 365 dentro de casa que eu estou aposentado. Meu neto mora perto da minha casa e minha neta, e aí? Você tem como evitar? Não tem. Quer dizer, uma coisa natural, não é? Isso aí não é questão de amar, odiar, não, é questão natural da própria vida, dos nossos encontros, de nossa vida espiritual, do nosso relacionamento, de tudo que existe nesse finalzinho que o Sayão fala aqui sobre onde veio ensinar o viver e morrer. A gente falou que não queria falar sobre isso, mas ele entrou aí, não foi à toa, né? Nos ensina a viver. O que é viver? O princípio básico do viver parte do nos compreendermos. Se nós não nos compreendermos uns aos outros, não tem vida, tem guerra. Não é? Então, a questão de palavras, a gente tem que estar muito atento e observar aquele que fala, se realmente aquilo tem aquele sentido real daquilo que ele está falando. Quando Jesus, nessa passagem que ele tem aqui, e que é grande, na passagem toda completa, porque aqui só pegou versículo 27 a 33, mas ela toda é um encontro que Jesus tem com seus discípulos e começa a dizer para eles do ide e pregai, a pregação que eles teriam que fazer no sentido de levar os ensinamentos que ele havia deixado, que estava deixando para a humanidade. Então ele diz dessa forma para que eles pudessem compreender, quando ele diz que aquele que não desse a vida por ele, não teria condições de estar com ele, porque ele sabia da pressão que iria sofrer todos aqueles que fossem falar em nome dele, falar dos ensinamentos dele, o julgamento que as pessoas teriam a respeito disso. E ele diz aos seus discípulos, ide e pregai, mães, vocês vão correr muito risco. E aquele que não aceitar o risco, e até o final, e até a morte em meu nome, esse não estará salvo. Porque teria que ser uma coisa crucial e forte. Porque o povo daquela época não tinha compreensão do que nós conversamos aqui hoje. Imaginem, há 2020 anos atrás, se nós falássemos o que nós estamos falando, conversando aqui hoje. Como é que ia ser entendido por aquele povo que estava vindo de uma primitividade muito maior do que a nossa? Quantas encarnações nós já tivemos para estarmos aqui hoje?
quantas coisas nós vivemos iguais àqueles que viveram naquela época, ou que talvez sejamos alguns de nós, não é? Então, quanto nós já melhoramos em saber, em procurar pelo menos tentar compreender, quando ele fala que haveria esse ódio no sentido do aborrecimento, do amar menos, e ele dizendo que aquele que fizesse em nome dele seria, né? Então, esse condenável. Imagine um pai de família cujos seus hábitos sejam bem materiais. Pessoa boa, mas tem os hábitos materiais. Pensar na vida só em trabalhar, ganhar dinheiro, progredir financeiramente, ter bens, facilidades, isso e aquilo. E ele vai e tem um filho, ou seja, ele vai ser pai na condição de um irmão, na condição espiritual muito superior a dele, e que esteja voltado à religiosidade, a buscar Deus, a buscar Jesus, porque ele já tem lá nas suas raízes, nas suas origens, esse início, esse caminho, e naquela família que não tem isso, ele aparece ali com esse pensamento diferente e começa a mostrar para ele os erros que a sociedade exerce no dia a dia e que está errado, que vai contra as leis de Deus. Como que ele vai ficar dentro dessa casa? Vai ser bem quisto? Por muito menos nós que convivemos uns com os outros. Quando você toma uma postura qualquer, assim, aparentemente para os outros radical, mas não é radical, é normal, porque o que deveria ser de todo mundo, o radical é o que o outro toma, mas ele acha que a sua que é radical. E fala assim para você, mas por que você não quer fazer? Eu não quero mais, não estou afim. Lembra de Paulo? Não estou, mas não justifica você não querer fazer isso se todo mundo faz. Todo mundo não. Se eu já não faço, não é todo mundo. Então tem eu pelo menos diferente. Mas não é só eu. Tem milhares, milhões de pessoas que não fazem mais isso, não querem fazer mais. Porque já perceberam que esse não é o caminho. Ou seja, ficarmos agarrados ao mundo material. Nos passaram uma mensagem agora, recente, e eu li num desses apps, né? O cidadão falando sobre o que nós temos. E o que nós temos e o que nós usamos do que nós temos. Compramos um carro de cento e alguns mil reais. 1.8 ou 2.0, velocímetro marca lá 240 km por hora. Aí ele pergunta assim, qual é a velocidade das nossas estradas? 110. Então 70% você não usa. Um monte de parafernália no carro que se der uma enguiçada é só o reboque para levar para uma oficina autorizada para passar o tal do scanner, né? Para poder descobrir onde que está o defeito, porque ninguém arruma. É só aquele aparelhinho que aí o computador dele que está lá dentro, vai arrumar o motorzinho e tal, regular isso e aquilo outro. Então essa confusão toda daí, você não precisa dela para o carro andar, porque os antigos andavam e não tinha nada disso. E aí ele vai citando. Você abre o seu guarda-roupa e olha para ele e vê lá. Eu acho que eu não uso 30% das roupas que está aí dentro. O ano inteiro. E o que o resto está fazendo aí? Nada. Você compra um relógio de 50 mil reais, para você botar aquilo e correr o risco de ser assaltado. Você vê a hora no do camelô de 10 reais, do mesmo jeito, marca a mesma hora, não é diferente um do outro. E vai citando um monte de informações das quais nós estamos sendo arrastados sem a gente se perceber para não ficarmos agarrados às coisas do mundo material. De sempre algo melhor, algo melhor. Mas qual é o algo melhor no viver e morrer? Aí ele pergunta, o que é que eu levo daqui quando daqui partir? Nem os 30% que eu usei eu não levo. Muito menos os 70% que foi supérfluo o tempo todo. O despertar que a gente precisa ter, né?
nessa compreensão através dos ensinamentos de Jesus de uma maneira mais simples possível. Jesus usou a dinâmica, a didática mais fácil que existe, contando histórias. Porque todas as passagens de Jesus é uma história. Em verdade vos digo que acontecia isso assim, 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 assim. Não é assim? E conta uma historinha. Quando a gente vê as nossas, hoje, né, vendo netinha no colégio, você vai lá, você vê a professora contando historinha para inserirem, né, as realidades da vida para eles, com algumas vezes que não se concorda com algumas coisinhas, mas é o caminho que estão usando até hoje e não tem outra dinâmica diferente. Porque é através desse caminho que o aprendizado chega até nós. E se nós formos ver, nós estamos montando uma história aqui, não estamos? Nós estamos montando uma história. Para que essa história, então, relate o pensamento, o fundamento principal daquilo que se faz compreensível no momento. Então, é esse o caminho. E Jesus foi essa maior simplicidade. Esse mesmo Luiz Antônio Saião, ele diz assim, numa das suas explicações aí: os evangelhos são o código ou tábua dos preconceitos e sentenças do Divino Mestre. Preceitos, desculpa. A tábua dos preceitos e sentenças do Divino Mestre. Quando ele fala odiar os pais, ele criou um código para a gente decifrar o que ele está querendo dizer com isso. No Pinga Fogo, na Rede Tupi, que não existe mais, canal de televisão, vocês lembram do Pinga Fogo com Chico Xavier, que tem até um livro a respeito, contando essa história. Nosso irmão, presidente da Igreja Assembleia de Deus, pastor Manuel, faz uma pergunta ao Chico Xavier ao vivo, no Pinga Fogo: como que poderia o Espiritismo falar tanto de reencarnação se não aparecia nada de reencarnação na Bíblia? Aparece, sim, várias vezes. É só como você vai entender a fala, não é? O escrito. Mas como eu quero entender que não existe, aí eu coloco não. Como eu quero entender que existe, eu coloco sim. Né? É o sim e não. Né? Aí o Chico vai e responde para ele: meu irmão, com todo o respeito à nossa amizade, ao conhecimento que o senhor tem, tal, disso assim, assim, mas precisamos de estar atentos que a Bíblia é codificada. Olha, esse é o Chico dizendo para ele que o Saião falou em 1902, que é o livro de 1902. A Bíblia é codificada. À medida que a nossa compreensão, que a nossa evolução moral, espiritual, aumenta, nós começamos a descodificar a Bíblia. Não é cultura acadêmica que vai resolver o problema. Porque se nós perguntarmos a qualquer catedrático o que quer dizer a palavra odiar, o que ele vai responder? E certo. Aquele que tem uma raiva absurda do outro. Não é isso? É absurdo, porque para odiar tem que ser absurdo. Mas não é isso. Porque são códigos que ele quis deixar claro. E é uma maneira de falar de uma forma contundente, não com grosseria, mas de forma contundente para despertar as pessoas a buscar as respostas. Porque se você for dando tudo prontinho, mastigado, por que a criança começa comendo papinha e depois você começa a colocar já alimentos mais sólidos para ele mastigar? Se você continuar dando papinha para ele, ele vai aprender a mastigar? Não. Nunca, não é? Ele não vai saber mastigar. Então você vai, de uma certa forma, colocar condições para que ele comece a fazer os movimentos para fazer a mastigação. E assim é a mesma coisa da nossa compreensão. Se nós não procurarmos, conforme fala aqui nos estudos, conforme fez Saião buscar os estudos, como fez Bezerra de Menezes, como fez Sampaio, como fez
Kardec, como fez todos os que quiseram, assim como todos os cientistas, para avançarem em todas as ciências que existem e as que virão ainda, estão por existir. Se não houver estudo, pesquisa, dedicação e trabalho, não sai do lugar. Nós vamos ficar toda a vida nas mesmas condições. A gente não vai mudar. A prova disso é nós vermos até os dias de hoje a preocupação maior das pessoas em buscar Jesus. Vamos repetir isso para que isso não fique perdido no tempo. Jesus milagreiro. Jesus resolvendo os problemas nossos. São nossos os problemas, não são de Jesus. Jesus nos auxilia. Jesus é um médico, Jesus é um mestre. Jesus não é um médico? O que o médico faz? Ele toma um remédio no seu lugar? Ele se opera no seu lugar? Não. Ele indica a você os remédios que você precisa tomar, te passa aquela relação toda, e você que tem que se cuidar, tomar o remédio na hora certa, fazer aquilo tudo direitinho, que poderá ter resultados. E é bom que tenha sempre, né? Que beleza, que tenha sempre. Mas se você não seguir a prescrição médica de acordo, qual será o resultado? Não vai ter resultado. Isso falando do mundo material, das coisas do mundo material. Então como que nós vamos querer, nós espíritos eternos, almejar esse reino que tanto buscamos, né? O reino de Deus, que falamos tanto dele, sem nós não buscarmos as alternativas que nos são oferecidas? As pessoas dizem, mas eu não tenho tempo, infelizmente eu não tenho tempo para me ler, é difícil para mim ler. Olha, se eu disser, é uma pena que não é ele, se eu pegar o meu livro dos Espíritos, eu escrevi na primeira página do meu livro dos Espíritos quantas vezes eu tentei começar a ler o livro dos Espíritos. Não foi uma não, foi algumas vezes. Até quando eu comecei a estudar, tem a data quando nós começamos a estudar em grupo, foi demorado. Por quê? Eles não querem que você vá, eles querem que você fique. E nós estamos muito mais para cá do que de lá. Não é interessante que eu saia daqui para lá, é interessante que eu continue aqui. Aí a gente diz que não tem tempo para ler, não tem tempo. É uma pena que a gente não pode pegar o celular de cada um e ver o tempo que ele teve no Zap, no Face, no Instagram, no Messenger, nas mensagens, no SMS. Até que eu estou lembrando, hein? Até chegar na nuvem. E quando a gente chega na nuvem, fica perdidinho. Aí quem não faz mais nada é só aquilo o dia inteiro. Se bobear de noite antes de dormir, ficar com aquela luzinha azul, perturbando todo mundo no escuro ainda, né? Exatamente isso. E aí? Não tem tempo para ler um pouquinho? Um pouquinho. Porque à medida que você começa a fazer, você começa a gostar. Sabe por quê? Você começa a descobrir coisas que até então você não sabia que existiam e estava tão próximo de nós, e nós estávamos perdendo tempo de saborear aquilo. Quando a gente viu uma mensagem no WhatsApp, né? Mas que mensagem bonita, gente, aí todo mundo passando para o outro, um para o outro. Jesus falou disso tudo, gente. Está escrito lá, busca lá Jesus, que está tudo lá. O cara só montou. Ele só montou, ninguém vai inventar nada que ele não tenha dito. Ninguém vai inventar mais amor do que Jesus tem e teve por nós todos. Ninguém vai ter mais do que ele. Ninguém vai falar de coisas muito mais bonitas do que ele falou. E no entanto a gente acha que aquele autor assim é maravilhoso, coisa maravilhosa. Gente, é porque ele está buscando o caminho, está vindo tudo. Aquilo está vindo, é uma cachoeira, vem que é uma maravilha. Porque você está no meio, você está buscando aquilo, as coisas vão acontecer. Isso não é milagre, isso é coisa natural, é a ciência, né, comum que nos mostra isso. Né? Porque quem estudar matemática não vai ser professor de português,
Não é por aí. Então a gente observa que tem que ter um caminho a ser seguido. Que a hora que a gente começar a entrar no caminho, for começando a tomar gosto, aí você vai vendo, puxa, quanta coisa do nosso dia a dia que faz parte do contexto da minha vida, das minhas provações, da minha prova, e que Jesus disse que todo aquele que carregasse a sua cruz, como a dele, com ele estaria. Aí a pessoa fala assim, mas caramba, depois de tudo que eu estou passando, ainda tem cruz para carregar? Não tem não, cara, o que você está passando é a cruz. Saiba passar pelas provas, pelas expiações, que a nossa cruz é essa. A nossa cruz é essa desse mundo de provas e expiações. Por isso que ele chama mundo de provas e expiações, que é a nossa cruz. Passar com tranquilidade, mas dá para passar com tranquilidade? Dá, ué. Como é que não dá? Porque você está preocupado com a vida aqui, essa vida transitória. Então parece que é uma tragédia aquilo que aconteceu. Não é nada, é comum, acontece milhares de vezes no dia. Esses fenômenos todos que nos causam transtorno, que nos causam aborrecimento, depressão, está acontecendo no mundo inteiro. Mas a culpa é de quem? É dessa forma da nossa compreensão em relação ao que ele nos passa. A necessidade de nós fazermos essa parte nossa do amor. Qual o amor? De perdoar todo mundo indiscriminadamente? Isso ainda está um pouco longe para nós, o perdoar, mas o compreender, o exercício da compreensão, nós começamos a odiar menos, a amar menos, mas ama, não odeia, já começa a amar menos. Mas só que nós achamos que a coisa maravilhosa é aquela da qual nós não sabemos medir os dois pesos. As mesmas pessoas podem observar isso é comum, isso não é coisa de espírita, de teologista, não é nada disso. Tem pessoas que no dia a dia têm por prática comum, habitual, atávica, ou seja, dos costumes que estão vindo, de tratar uns aos outros, né? De amorzinho, de amor, não é assim? Casais, não fala? É gostoso isso, né? Amor, amorzinho. Aqui, amor, faz assim pra mim. Não, agora eu não posso. Mas, poxa, não pode me atender na hora que eu te pego. Mas que amor é esse? Hein? Tá odiando ou tá amando mesmo? Hein? Tá amando mesmo, meu gente. Hein? Naquele momento deixou de amar mesmo, porque já botou algo numa pimenta, né? É igual diz alguns autores, quando você começa a ler um texto muito bonito sobre Jesus, sobre espíritos superiores, sobre Deus, e alguma palavra entra naquele texto, que ela foge à amorosidade, à fraternidade, à compreensão, tem algo errado. Porque todo texto tem que ser puro. Simples, porém puro. Não pode ter mistura, porque se houver mistura, não é superior. E não existe meio superior, ou é ou não é. Não foi Jesus que disse sim, sim, não, não? Não foi ele? Sim, sim, não, não? Então é assim que as coisas funcionam. Então nesse relacionamento nosso, é muito comum as pessoas terem, né, uma forma muito efetiva de tratar uns aos outros. Isso aí para mim foi muito difícil, eu não fui muito chegado a isso não. Essas palavras para mim soltar, elas são difíceis de soltar, porque eu me choco muito com isso, de ter essa afabilidade, facilidade de falar dessa forma, e daqui a pouco você vai, mas que coisa é essa? Como é que fica isso? Hein? Funciona? Funciona? Isso causa mágoa, causa sentimento, né? Causa uma opção de coisas na pessoa. Então é preferível que você faça aquilo que Jesus, né, sempre deixa claro. Se pode sim, se não pode não, mas assim devagarzinho, com calma, mas não abre muito, porque senão você pode, aquilo que falamos antes, né, do autor começa a escrever muito, lá no final põe até um palavrão, né? Hoje estão abreviando os palavrões todos, né?
Esse tal de zap aí aparece um santo palavrão abreviado, né? Para ficar mais delicado, para não ser tão feio. Abrevia os palavrões todos. E o que mais se vê é erro de português e palavrões, ou não? Eu não sou professor de português, nunca gostei de português e fui crucificado, eu tenho que fazer o que faço, né? É difícil. Mas o que a gente assiste é isso aí. Então, quer dizer, é o entendimento das palavras, daquilo que significa em nossas vidas. Tem muitas das vezes uma coisa simples, sem muito buscar palavras difíceis, você é muito mais real, muito mais verdadeiro, mostra muito mais evolução espiritual do que aquele que chega com um monte de palavras difíceis que no final acaba pouca gente compreendendo o que foi dito. A gente lembra de uma história que talvez tenhamos dito aqui, do próprio o nosso Franco, Divaldo Franco. Foi numa casa falar sobre reencarnação e a necessidade que teríamos que ter uns com os outros de compreensão, por pior que fosse a dificuldade, você conviver com a pessoa, para que depois você não tivesse que reencarnar de novo com aquela pessoa para resgatar aquilo que você não resgatou naquela vida. E uma senhora estava sentada na primeira fileira, ficou olhando para ele assim, meio tristonha. Quando terminou a palestra, ela pegou para ele e disse: isso é verdade? O que você está falando? Que se eu não acertar agora com meu marido, eu volto de novo para acertar com ele? O senhor não conhece meu marido, mas o senhor está dizendo que eu garanto, minha filha. É assim que a doutrina nos ensina. Tá bom, seu Divaldo. O senhor falou que deve ser. Diz que passou muito tempo, ele voltou naquela casa espírita, a dona estava sentada no mesmo lugar, ele olhou e disse: eu conheço essa dona. Aí disse, quando terminou, ela se aproximou dele de novo, falou: e aí, seu Divaldo? Pois é, minha filha, e aí? Ó, seu Divaldo, o senhor falou aquilo, eu acho que deve ser verdade, apesar de o senhor não saber quem é ele, mas eu estou aguentando naquela mala, aquele trouxa, aquilo tudo, porque da próxima, Deus me livre, vai de voltar comigo. Quer dizer, é mais ou menos por aí, né? Dentro daquela simplicidade dela, ela compreendeu que ela tinha que carregar a cruz dela, se ela quisesse estar com Jesus. Porque quando você largar a sua cruzinha de lado, você pode ir aonde você quiser, que ela vai continuar lá te esperando, porque ela está carimbada com o seu nome. Já viu o negócio de chassi de carro? Quando você vai tirar licença? Aquilo ali é o carimbo. Está com o seu nome, com tudo seu registrado ali, ó. Seu grupo sanguíneo, todo espiritual, tudo ali. Quando passar muito tempo, olha lá a sua lá, está brilhando lá te chamando, você vai ter que voltar. Então, por que não fazer uma forcinha, né? E amar menos, pelo menos, mas amar, né? Procurar fazer esse esforço para a gente não compreender dessa forma tão rude, tão pesada, porque Jesus jamais falou isso nesse sentido, que deveríamos odiar nossos pais. Se tem alguma coisa de maravilhoso na vida, são nossos pais, nossas mães, porque nós não vamos ter outro nessa encarnação a não ser esses. Tem como ter dois pais numa encarnação só? Não tem. Como ter duas mães? Não tem. Você pode ter uma agregada que substitui até a primeira, mas a mãe, aquela tal, biológica, você não tem como fugir dela. E não foi à toa que alguém, aquele espírito, nasceu através daquela mulher, daquela mãe. Então tem seus vínculos, tem tudo ali, não há substituição. A lei de Deus não tem falha, não tem erro. Nós é que não compreendemos ainda, porque são códigos. Igual diz ele aqui, né? É uma tábua de preceitos e sentenças do Divino Mestre, que nós teremos que compreendê-las um dia. O dia que a gente compreender isso tudo, o reino de Deus não é lá no céu, é em qualquer lugar. É a nossa condição íntima. Porque você pode estar onde você estiver, você está presentemente de forma física, mas espiritualmente a sua cabeça está em outro lugar, você está pensando coisas completamente diferentes. Será que todos nós, quando estamos juntos em algum lugar, alguma festa, por N razões ou motivos para que você esteja ali, o tempo todo você está participando daquilo?
Ou você foge de vez em quando e vai algum... Hein? Não faz isso? A gente dá umas fugidinhas? Ai, meu Deus, que bom se eu tivesse tal lugar assim. Né? Mas a necessidade nos obriga, nos força, até pela prova, expiações, pela nossa cruz, que tem que ser carregada, temos que passar por essas situações. Amando menos nesses momentos, mas temos que fazer, temos que passar. Então, que a gente, nessa noite de hoje, compreenda uma coisa só, que já será o suficiente para todos nós. Jesus jamais falaria alguma coisa que fosse de encontro ao amor sublime e eterno. Que o caminho é esse, amor sublime e eterno. O resto são meandros, são códigos, são preceitos, são sentenças que são lançadas para que a gente venha absorvendo, aprendendo, para a gente chegar onde nós precisamos chegar. Ou seja, não sermos perfeitos de repente não, porque vai demorar muita coisa, mas pelo menos sermos diferentes amanhã do que nós fomos hoje. Que Jesus nos abençoe. Jesus, mestre querido, lá se são 2020 anos, que seus ensinamentos chegam até nós por diversos caminhos, como chegaram outrora para nós, em caminhos diferentes desse que nos encontramos no momento. Mas nem por isso, mestre querido, deixou de ser a sua luz, que por menor que ela fosse naquele início, veio a crescer com novas encarnações, e melhor, gradativamente, vamos compreendendo um pouco mais dos teus ensinos, talvez não os colocando em prática imediato, Jesus amigo, pois bem sabemos de nossas dificuldades, de nossa pequenez espiritual, mas arquivamos em nossas consciências espirituais, em alguns momentos de nossas vidas, quando as dificuldades aparecem, eis que a luz se acende e nos deparamos com teus ensinos a clarear a nossa jornada. E a essa luz nos abraçamos, mestre querido. Eis aí a nossa salvação, a nossa libertação. Aquela libertação que tu mesmo nos ensinaste quando falaste: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Obrigado, Jesus, por esse dia, por essa noite, por todos que já passamos e por todos que iremos passar, seja quais forem, com provas, com expiações, pois essa é a relatividade do nosso planeta. Mas o que nós queremos, mestre querido, e temos certeza, é de tua presença em nossas vidas. Não através somente desse conhecimento que nos traz, que é tudo, mas dessa energia sublime que parte do mundo espiritual, através de teus mensageiros, teus trabalhadores e tua seara. Nosso irmão Max Bezerra de Menezes, Luiz Antônio Saião, esse nosso amigo que falamos dele hoje, nosso irmão, e tantos outros que não poderíamos citá-los todos, mas que trabalham pela obra do cristianismo na terra, do cristianismo puro e simples, mestre querido, do jeito que tu nos ensinaste. E assim, mestre querido, em teu nome, dos trabalhadores desta casa, todos os nossos irmãos que conosco permanecem, e sobretudo em nome de Deus, permissão para dizermos: obrigado, Jesus, até qualquer hora, que assim seja.